Boa noite. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Luan? Bem, você? Não sei se a Ivone já está aqui, não. A Ivone falou para vocês do material de maquete? Começar antes que chegue mais gente, né? Não é muita coisa, mas que eu e a Ariadne pegamos lá na universidade. Daí a gente tinha bem pouca coisa, mas é de vocês. Então a gente deixou com a Ivone para ela distribuir para vocês. Ela falou já para vocês? Meninas, meninas? Oi, prof, eu acabei de entrar. O que você Oi. perguntou? Estou perguntando se a Ivone comentou já com vocês sobre o material de maquete que eu e a Ariadne dividimos, fomos lá na universidade segunda-feira, vimos o que é que tinha lá disponível e aí recortamos e dividimos e aí deixamos com a Ivone para ela distribuir com vocês. Acho que ela não comentou ainda, não. Não? Então acho que ela vai comentar. Então ficou com ela, porque ela mora num lugar mais ou menos estratégico. E eu e a Ariadne, como moramos em prédio, e eles não deixam a gente deixar, né, muito tempo na portaria, então ficou com a Ivone, que mora numa casa, mas não tinha muita coisa lá, sabe? Não compraram bufoã, que era a coisa mais legal, então compraram só papelão. Então, se vocês quiserem buscar, é de vocês, né, mas pode ser que vocês tenham, e acetato e cola, mais nada. Então, mas como é de vocês, vocês podem pegar com ela, tá? Se vocês não forem pegar, daí a gente depois pega de volta e deixa lá na maquetaria. O que a gente viu que tinha lá já é régua paralela, super legais, tá comprada para todo mundo. E tinha muito pouco estilete, daí a gente nem dividiu porque não dava para todo mundo. Isso daí vai ficar lá daí depois, né? Então não compraram tudo que a gente tinha pedido. O mais legal que era para fazer as maquetes mais padronizadas era o foam e eles não compraram ainda. Então, o que tinha a gente pegou e aí a gente recortou e dividiu para dividir para as equipes. Se vocês quiserem, daí tá com a Ivone e aí ela daí espera quem quiser ir buscar lá. Mas não é uma coisa cara, então depende de vocês quererem ir buscar. Aí, se vocês não forem buscar, a gente vai pegar de volta depois, tá? É um acetato preto, acetato transparente e o papelão amarelo, do tipo que uma das equipes fez lá. Tá bom? Vou esperar só mais 5 minutos, de 4 até 6h15, né, que é o horário. Daí para eu começar aqui a aula. É 6h10 ou é 6h15? O horário oficial de vocês qual é? 6h10 ou 6h15? 6h10. 6h10, então já está no horário oficial.
Esperar até 6h15, daí a gente começa. Hoje a gente vai falar, já começar a entrar numa outra fase da história, e depois a gente... Hoje eu vou dar uma geral sobre a história, mas é a área da professora de Gisele, depois a gente entra em teoria daí. Está aparecendo a imagem para vocês aqui? Do barroco? Não, E agora? tá. Eu mexo na imagem e sai o som. Vamos ver. É, muito chato. Depois vocês me dizem quando vier o vídeo se tem som, tá? Vamos começar. Então, pessoal, tá na imagem? Sim, A gente teve até agora falando do Renascimento, né? E como todas as fases da história, que eu falei, expliquei para você, a, toda transformação, ou todo movimento, ele começa sempre no pensamento, né? Depois ele vai para as artes, depois ele se manifesta na arquitetura. Não é que acontece, não é que a arquitetura vem depois das artes, é que ela aparece mais tarde, porque ela demora mais para acontecer, para ser construído, né? Para ser finalizado, demora muito mais para fazer um edifício do que para fazer um quadro ou uma escultura, né? Mas lógico que a arquitetura e a pintura ou a escultura começam simultaneamente, né? Só que a gente vê o resultado depois. Mas toda a transformação, todo o movimento começa no pensamento filosófico, sempre, né? Os formadores de opinião começam a fomentar as mudanças. E foi o que aconteceu também. Nós tivemos lá, desde o século XIV, né, no Trecento do Renascimento, lá no caso da arquitetura com o Brunelleschi, mas nós tivemos nas ciências com todos aqueles cientistas, né, Galileu, Nicolau Copérnico, Kepler, desculpe, não é Kepler,
e todos esses outros cientistas, Gutenberg, né, com a imprensa, e todo esse movimento acontecendo, né, o humanismo acontecendo lá no Renascimento. Então foi o Trecento, Quattrocento, Cinquecento, né, nos anos 1300, os anos 1400, os anos 1500, e lá pelos anos 1500 a gente já vai tendo toda aquela rigidez do Renascimento, já se transformando, que é o maneirismo, né? A gente já teve lá o próprio Michelangelo, que é um maneirista, que já vai se rebuscando um pouco mais, já vai saindo um pouco da rigidez daquele Renascimento, que são os valores clássicos, né, do classicismo, já querendo um pouco se mexer um pouco mais, já ficando um pouco mais movimentado e um pouco mais rebuscado. Então já está demonstrando que já está um pouco insatisfeito com aquela rigidez. Então já é uma demonstração de que as coisas não queremos mais que as coisas sejam assim tão certinhas e tão rígidas. Já é uma demonstração. Então isso já está lá no século XVI, que é o Cinquecento. Então o Barroco ele vai começar a ficar bem forte aqui no século XVII. Tá? Então, já no meio dos anos 1600 aqui, ele já começa a transformar toda aquela rigidez do... E tem vários motivos que fazem com que o pensamento e comece a modificar. Então, aqui a gente tem barroco, não é o nome, eles não deram o nome de barroco naquela época, né? Como sempre, o nome foi dado muito depois pelos historiadores. Então, aqui a gente tem esse quadro maravilhoso aqui do pintor Rubens, que é um pintor barroco, que é a subida à cruz, né? Raising of the Cross, quer dizer a subida da cruz. E o Rubens é um dos pintores mais fantásticos que a gente tem dos artistas da época barroca. En el ocaso de la Edad Media, una grave... Tem som? Tinha som? Sí. Sí. En el ocaso de la Edad Media, una grave crisis se cierne sobre la Iglesia. Decae la religiosidad, surgen intentos de mejora. Isabel la Católica y Cisneros reforman la Iglesia en España. Roma es más lenta, vive inmersa en el espíritu del Renacimiento. Y estalla la rebeldía abierta. Irrumpe el protestantismo. ¿Cómo llegó a romperse la unidad católica? Que buscaban Lutero, Calvino y Zwingli. Y Enrique VIII. ¿Cómo responde la Iglesia? Con el Concilio de Trento. Aclara las cuestiones disputadas, ilumina y enriquece la vida. Trento da nuevo esplendor al culto y la piedad católicas. Es el triunfo del arte barroco. Pero las divergencias de credo, agravadas por ambiciones políticas, arrastran a los gobernantes a la guerra de los 30 años. Sellará la división religiosa de Europa hasta hoy. Então, aqui eles mostram no vídeo, faz um bom resumo de alguns dos motivos principais dessas mudanças que estavam acontecendo. Então, não sei se vocês repararam lá no vídeo, nós tivemos Lutero, Calvino e Zwinglio, são os três grandes nomes que fizeram o movimento do protestantismo, né? Então, a grande revolta contra o catolicismo. En el ocaso de la Edad Media, una grave crisis se cierne sobre la Iglesia. Decae la religiosidad, surgen intentos de mejora. Isabel la Católica y Cisneros reforman la Iglesia en España. Roma es más lenta, vive inmersa en el espíritu del Renacimiento. Y estalla la rebeldía abierta. Irrumpe el protestantismo. ¿Cómo llegó a romperse la unidad católica? Que buscaban Lutero, Calvino y Zwinglio. Y Enrique VIII. Então aqui, Lutero, Calvino e Zwinglio, que é a contra-reforma, que a gente chama. Então, eles
revolucionaram completamente. Isso foi mais no norte da Europa, né? Alemanha, principalmente Lutero. Eles, principalmente aí, o grande papel que teve a imprensa. Os textos impressos, no caso de Lutero, por exemplo, ele se revoltou profundamente com a venda de indulgências que fazia o Vaticano, né? No caso, o Papa, vendia indulgências, quer dizer, vendia o perdão. Quanto mais você pecasse e mais dinheiro você tivesse, você comprava indulgências, você comprava o perdão do Papa. Então, você mandava dinheiro para o Vaticano e você era perdoável. Quer dizer, você podia pecar quanto você quisesse, você podia assassinar, você podia fazer o que bem entendesse. Se você fosse muito rico, você mandava o dinheiro e moedas de ouro para o Vaticano e ele mandava uma carta para você com o selo papal e você era perdoado em troca de muito dinheiro. Ou seja, seria o que hoje é a nossa grande corrupção, né? Não nada diferente do que seria os grandes canais de corrupção que nós temos hoje nos governos. Era isso que era a compra de indulgências naquela época. E Lutero, Calvino e Zwinglio estavam revoltadíssimos com isso. E faziam textos muito profundos em relação a isso, e convocando a população para voltar às origens, né, do cristianismo e as coisas mais puras, e contra aquele luxo fabuloso que era o Vaticano. O Lutero mesmo, ele tinha sido advogado na juventude, perdeu muitos amigos com a segunda fase da peste negra, e ficou arrasado e saiu do direito, entrou para o monastério. Então ele trabalhava muito, ficou muito doente e tal. Então ele era um devoto muito dedicado. Então, e os escritos do Lutero começaram a ser reproduzidos. Ele pregava na porta das igrejas esses escritos contra o Vaticano, e eles começaram a reproduzir e começaram a ser distribuídos por toda a Europa. E aí as igrejas propostas por Lutero, principalmente, eram igrejas puras, nuas, sem adoração de santos, sem nada, como são hoje as igrejas luteranas, por exemplo. Licença, professora. Oi. Matheus Oi, aqui, Matheus. cheguei agora. Tudo bem? E a Igreja Católica começou a perder muito espaço, perdeu muito terreno em relação a essa contra-reforma, né, a reforma protestante. E aí, no caso aqui do Henrique VIII, que era o rei inglês, que ele queria se divorciar da... Licença, eu e a Ivone estamos entrando agora, tá bom? Então, tá bom. Obrigada. O rei Henrique VIII queria se divorciar da esposa dele, que era a rainha espanhola, e o Papa não concordou, porque não concordava com o divórcio. E o rei Henrique VIII, como ele queria se livrar da rainha, queria se divorciar e casar com a Ana Bolena, que mais tarde ele acabou decapitando também, em função da terceira mulher, mas enfim, ele quis se divorciar, e ele rompeu, porque o Papa não concordou, ele rompeu também com o Papa e criou a própria igreja inglesa, que é a Igreja Cristã Anglicana. Então, o Vaticano perdeu muito espaço nessa época, por causa dos protestantes, que estavam protestando contra o comportamento ilícito, propriamente dito, da Igreja Católica, e perdeu também espaço com a Inglaterra, que rompeu também com a Igreja Católica, com o Vaticano, que criou a própria Igreja Cristã Anglicana, que anglicano quer dizer inglês, né? E foi perdendo espaço. ¿Cómo responde la Iglesia? Con el Concilio de Trento. Então, nesse concílio, aclara las cuestiones disputadas, ilumina y enriquece la vida cristiana. Então, o que a Igreja Católica resolveu fazer? Não podia lutar em função de simplicidade, porque simplicidade já estavam propondo os protestantes. Então, o que ela fez? Nesse Concílio de Trento, ela propõe
iluminar, enriquecer a vida cristã. Então, absurdamente enriquecer. Então, ela propôs convidar de novo os cordeirinhos que ela estava perdendo através do luxo extremo, que é a arquitetura barroca. Exatamente isso. Trento da nuevo esplendor al culto y la piedad católicas. Es el triunfo del arte barroco. Pero las divergencias de credo, agravadas por ambiciones políticas, arrastran a los gobernantes a la guerra de los 30 años. Sellará la división religiosa de Europa hasta ahora. E o que acontece, quais as características principais desse momento, né? Aquilo que era lá, que foi no Renascimento até hoje, que era o racional sobre o emocional, aqui é exatamente o contrário. No Barroco nós vamos ter o emocional sobre o racional. É o oposto, 180 graus o oposto. Então no Barroco nós vamos ter uma busca de efeitos decorativos e visuais através de curvas, de contracurvas, de colunas retorcidas. Nós tínhamos no Renascimento tudo muito certinho, muito simétrico, tudo muito perfeito. Aqui nós vamos ter tudo isso aqui, exatamente o oposto. Nós vamos ter um entrelaçamento entre a arquitetura e a escultura. Lá, no Renascimento, nós tínhamos a arquitetura totalmente separada da escultura. Aqui no Barroco, nós vamos ter a escultura encravada na arquitetura, entrelaçada com a arquitetura. Nós vamos ter violentos contrastes de luz e sombra. Lá no Renascimento, nós vamos ter toda uma sutileza. Aqui nós não temos mais sutileza. Nós vamos ter violentos contrastes. Nós vamos ter pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos, às vezes, a impressão de ver o céu tal aparência para a profundidade conseguida. E o Barroco surge com a crise do Renascimento. Todas as mudanças de estilo, elas surgiram com a crise do estilo anterior. Então, as manifestações dessa crise. Houve um saque de Roma por tropas espanholas e francesas, aqui em 1527. Teve uma decadência das cidades-estado italianas, que era um postulado do Renascimento. Lembra que eu falei para vocês, a Itália, ela só foi Itália agora no século XIX, porque até então ela era uma porção de principados ou cidades-estados. Ela não era a Itália como ela foi constituída, como ela é hoje. Ela era uma porção de principados. Veneza era uma coisa, Florença era uma outra coisa, Roma era uma outra coisa, todas elas eram cidades-estados. E aí houve uma decadência dessas cidades-estados, que era o próprio sentido, né, do Renascimento, era essas cidades-estados italianas. A burguesia, agora, ela vai se fortalecer muito mais, e a nobreza vai se sentir ainda mais ameaçada. Vai ter um grande desassossego no ar, né? O clero também vai se sentir ameaçado, que um pouco mais ainda, porque essa burguesia agora tem mais poder ainda. Os donos do dinheiro, né? Aí o retorno à religiosidade medieval, lá daqueles 1000 anos das trevas, aquela religiosidade mais pura, vai ter um retorno àquele sentimento. E vai ter uma eliminação de conceitos renascentistas da vida e da arte. E o homem vai se colocar em constante dualidade, né? Aquela ambiguidade. O paganismo versus o cristianismo, o espírito versus a matéria e Deus versus o diabo. E a reforma contra a reforma de Lutero, que foi aqui em 1520, mais ou menos, pela primeira vez na história a gente vai ver o papel da imprensa, que eu falei para vocês, né? Ele escrevia os textos, pregava lá na porta das igrejas, e aquilo era reproduzido e era distribuído por toda a Europa. E na pintura, nós vamos ver características aqui da pintura barroca. Nós vamos ver uma composição, a gente já vai ver depois detalhes disso.
A gente vai ver uma composição assimétrica, monumental, vai ver um monte de retorcidos, substituindo aquela unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. A gente vai comparar depois isso aqui. A gente vai ver um acentuado contraste de claro e escuro, intensificando a sensação da profundidade e a expressão dos sentimentos aqui. Vai ser muito realista essa pintura, vai abranger todas as camadas sociais. Antes, no Renascimento, só eram pintadas a mitologia grega e eram pintadas as pessoas das classes sociais, dos mecenas, mais nada. Aqui no Barroco vão ser pintadas todas as classes sociais, vão ser representadas todas as classes sociais. Vai ter escolhas de cenas no seu momento de maior intensidade dramática. Então, o Barroco é muito dramático. A escultura vai ter predomínio de linhas curvas, de drapeados das vestes, muito uso do dourado. Gestos e rostos dos personagens revelam as emoções violentas com muita dramaticidade que não era encontrado no Renascimento. Na literatura barroca, um texto muito característico dessa época, né? Na literatura espanhola, por exemplo, a máxima expressão está naquela que se converteria uma obra-prima universal, que é Dom Quixote de La Mancha. O engenhoso hidalgo, o nome oficial de Dom Quixote é El Ingenioso Hidalgo Dom Quixote de La Mancha. É a primeira parte, né? A segunda parte, e o autor é Miguel de Cervantes. Ou O Cavaleiro da Triste Figura, o nome oficial. E aqui vai ter uma ceninha, um trechinho de uma cena do filme, que está disponível também no YouTube. No matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. Essa música é Sonhar, né? Impossible Dream, ou Sonho Impossível, tem uma versão em português que vocês devem conhecer, foi gravada, por exemplo, pela Maria Bethânia. E essa letra, a versão dela, ela é muito barroca, ou é muito dramática. Então, sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo e cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Então, isso é tremendamente barroco, né? É a saga do herói, que é, no caso, o Dom Quixote, né? Que é aquele herói que vai salvar a história, né, do Dom Quixote, vai salvar a donzela em perigo, né, dos dragões. Na verdade, ele era um louco, né? A donzela, na verdade, era uma prostituta, mas ele imaginava que ela era uma donzela indefesa, e os dragões, na verdade, eram os moinhos de vento, né? Mas é a saga do herói, dramática, tremendamente dramática, né? E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão, né? Ele vive uma infinita aflição. Então, é assim, né? A saga dos heróis, todos dos heróis mitológicos também é assim. Então, isso tudo é muito barroco, esse drama todo. Depois do romantismo, depois do barroco vai vir o neoclássico, né? Que vai ser o retorno, vão cansar desse drama todo e vão retornar
ao classicismo, aquela paz e aquela simetria toda. E depois do neoclássico vai vir o romantismo, que é esse drama todo também. Então, o mundo é esse vai e vem das coisas. A gente cansa de uma coisa e vai para outra, e retorna àquela anterior. Então, aqui é a arquitetura barroca. Então, designar uma obra como barroca é chamá-la de bizarra, imperfeita, desproporcional, estranha. Né? Não é bem assim, né? Porque a palavra barroca, ela significa isso. Então, ela se diferenciava do modelo de arte aceito anteriormente, que era o clássico, né, perfeito, do ideal clássico de beleza cultuado do Renascimento. Então, está aqui. Essa aqui é a fachada da Santiago de Compostela. Né? E aqui é o ideal do Renascimento, né? Aquela coisa perfeita e simétrica. E aqui toda rebuscada. Então, aqui é um começo já do barroco. Quando tem essas volutas, é muito fácil de vocês reconhecerem uma obra barroca. Se tiver essas volutas aqui, estão vendo? Estou perguntando. Sim. Então, aqui a coluna já está integrada na fachada, ó. E já começa a ter essas volutas aqui, ó. Isso chama volutas. Essa aqui está bem simples, ela está bem ainda clássica, mas ela já começa a ser um pouco barroca. Então, é um precursor, ó, da arquitetura barroca. A Igreja de Jesus de Roma e o projeto de Giacomo Vignola, né? Fachada e cúpula. É ainda um precursor, ela ainda está um pouquinho clássica. Está muito sutilzinha, assim. Então, a fachada se tornou modelo para gerações futuras, né, das igrejas jesuítas. Pilastras duplas, né, sustentando um frontão no primeiro nível e um outro frontão coroando a composição aqui, ó. Um frontãozinho aqui e um outro frontão lá coroando a composição. Então, a Igreja de Jesus de Roma, do Giacomo, não é Giacomo, é Giacomo Vignola. Então, um dos maiores personagens italianos, vocês não esqueçam desse nome, nunca, Gian Lorenzo Bernini, tá? Do barroco italiano. Arquiteto, escultor, fantástico. Ele projetou a colunata da Basílica de São Pedro. Essa colunata aqui é fantástica. Gente, tem um ponto aqui essa aqui é um nível de 6. São 6 colunas aqui, tá? Tem um ponto aqui nessa praça, vocês vão ver o filme lá do Anjos e Demônios, né? Tem um ponto aqui, quando eu estava na faculdade, meu professor me falou isso, de História da Arte. Tem um ponto aqui que você se coloca e você enxerga só a primeira coluna, você não enxerga as outras. E ele projetou isso sem 3D, hein? Não existia software de 3D. Aí quando eu pude ir a Roma, a primeira coisa que eu fui fazer aqui foi ir lá naquele ponto, e era verdade. Você pisa naquele ponto lá e você enxerga só a primeira, você não enxerga as outras 5. Imagine a genialidade do Bernini. É imenso, Nossa, né, isso aqui. Que foco, né, que ele teve. Não, fazer a perspectiva à mão, né, para saber que acontece isso. Pois é. Gente, só se ele à mão. pegou asas e voou por cima e conseguiu. Olha o gênio desse cara. E é exatamente assim, você pisa lá e vê só a primeira.
Arquiteto, urbanista, decorador, escultor. Tá aqui, ó. Olha a escala disso. É nesse ponto aqui, ó. Você pisa lá e só enxerga a primeira. Como que pode, né, prof? Uma coisa dessa. E aí é o ressurgimento dessa planta. Foi naquele concílio de Trento que os papas, cardeais e bispos se reuniram lá correndo, porque iam perder todos os fiéis, né, para os protestantes. E nesse concílio eles definiram essas plantas circulares aqui, daí surgem aqui que são as plantas barrocas. Então as capelinhas, várias dessas capelas elas estavam todas já em tremenda decadência, sem manutenção. E o que aconteceu com essas pequenas capelas, igrejas pequenininhas? Aquela burguesia que estava rica queria enterrar sua família dentro dessas igrejas, dessas capelas. E elas conseguiram a permissão da Igreja Católica, desde que elas fizessem a reforma dessas igrejas. Então, se vocês forem visitar na Europa um dia essas igrejas, aqui na Itália principalmente, vocês vão ver nas laterais, vocês vão ver os túmulos dessas famílias dentro das igrejas. Aqui no Brasil tem muito disso também, né? Teve muitos casos de estar lá, os corpos estavam deteriorando e subindo o piso, né? Estavam evaporando os corpos desses defuntos, porque estavam mal enterrados lá. Mas, então, tem os ataúdes dessas famílias sepultadas aqui nessas igrejas, porque eles foram quem financiou as reformas luxuosas, barrocas dessas capelas e dessas igrejas. Então, aqui, ó, nesses nichos aqui, que são capelinhas, tem às vezes, ou tem santos, ou tem sepultadas as famílias desses financiadores burgueses que financiaram essas reformas luxuosas barrocas, que foram os grandes financiadores do barroco na Itália principalmente, no Brasil também. Então, olha aqui. Então, essa aqui é San Andrea al Quirinale, do Bernini, é um dos grandes e maravilhosos exemplos do barroco na Itália. Esse aqui está em Roma. Então, olha aqui, parece umas franjinhas, assim, né? Então, fantástico exemplo. Então, tem curvas, volutas, contracurvas e coisas desse tipo. Aqui, esse baldaquino de Roma está dentro da Basílica de São Pedro. Por quê? Porque essa altura, a Basílica de São Pedro tem uma altura imensa, gigantesca. Então, esse baldaquino foi colocado lá para dar uma escala menor, uma escala mais humana dentro. Então, essas colunas salomônicas, que a gente chama, foram feitas de bronze e foram feitas com as telhas de bronze que foram tiradas, surrupiadas do Panteão de Roma, lá, do telhado de lá. Então, são colunas salomônicas que foram usadas pela primeira vez desde a antiguidade. Então, é uma escala intermediária, né, dentro da colossal basílica, né, para dar uma escala humana para o espectador. Então, é do Bernini também. E essa aqui é famosíssima, gente, a fonte dos 4 rios, na Piazza Navona, em Roma. Então, essa aqui foi para mostra aqui múltiplos pontos de vista, foi para homenagear os 4 rios maiores do mundo, no caso, né? O Rio Danúbio na Europa, o Rio da Prata na América, não era conhecido o Amazonas, né? A extensão do Rio Amazonas ainda, o Rio Nilo na África e o Rio Indo na Ásia.
Na Piazza Navona, aqui em Roma, fica a Embaixada do Brasil. Então, essa aqui foi dado um sentido cenográfico, isso aqui nunca antes havia sido feito dessa forma, né? Essa expressividade aqui, né? Era desconhecida anteriormente. Olha os movimentos, isso aqui é muito barroco, tá? E essa aqui, essa estátua, o êxtase de Santa Teresa, na verdade foi meio que acabou com a carreira do Bernini. Ele fez essa estátua aqui, foi uma consagração definitiva e também o seu descrédito, porque disseram que ele foi objeto de crítica nas cartas familiares, porque disseram que ela estava experimentando um orgasmo mais do que um momento divino, de amor divino, né? Distanciando-se do ideal clássico, né? A expressão dela é maravilhosa, essa escultura dele aqui. Olha aqui a expressão dela. Detalhe do rosto de Santa Maria. Estavam achando que não era muito divino, era mais sexual a expressão dela aqui. O êxtase de Santa. Esse Borromini é o segundo, tanto quanto o Bernini, é outro grande nome do barroco italiano. Os dois eram contemporâneos, os dois fizeram projetos juntos e às vezes eles se bicavam um pouco. E essa Nivola La Sapienza é o outro grande exemplo do barroco italiano, que é do Borromini, que vocês não podem esquecer, tá? E o San Carlini al Quirinale é fantástica. Parece uma coisa com franjinha, ó. Parece que bateu o vento no prédio e parece que ele tem franjinha. É maravilhoso, o San Carlino al Quirinale. É revolucionária, então, uma linguagem estrutural. Olhem as colunas, as esculturas fazem parte, elas estão incrustadas na fachada. Isso não existia no Renascimento. É muito importante que vocês se lembrem disso. Estão vendo aqui, ó? Não parece que bateu o vento e o cabelo voou? Olha o efeito cenográfico que ele deu na fachada. É pequenininha. Sim. Como que ele conseguiu fazer isso? É maravilhoso. San Carlo alle Quattro Fontane. Olhe por dentro. A cúpula lá, ó. Então, as colunas estão incrustadas nas paredes, ó. Olha a planta. Então, são plantinhas, olha, toda quase circular, né, meio oval. Então, isso é tudo muito barroco. Tem nada mais quadradinho agora. Nem simétrico. Será que ele fez essas colunas separadas e depois ele foi lá e... Não, ela tá tudo incrustadinha na parede. Coisa louca isso. Aí o barroco francês é bem diferente do barroco italiano. O barroco francês é meio difícil, tanto como o Renascimento e francês é difícil da gente identificar. Então, o barroco francês tem o estilo da grandiloquência e do exagero, tá? Então, aqui, Les Invalides, ele está aqui na cúpula toda de ouro. Isso aqui é o Hospital dos Inválidos, que foi feito, o Napoleão mandou fazer essa coisa aqui toda, porque foi para o retorno dos soldados da guerra, né? Usaram isso aqui como hospital. E esse aqui é uma cúpula toda dourada, de ouro mesmo, são folhas folhadas a ouro. Então é a coisa da grandiloquência mesmo. Ó, a cúpula. Então, o L'Hotel, no caso aqui, tem o domo recoberto em ouro, foi restaurado agora em 89.
São mais de 555 mil folhas de ouro aqui. E hoje o domo abriga cinzas de Napoleão, né, que foram trazidas em 1840. Então a tradição de hospital se mantém, hoje é um hospital de cirurgias de ponta aqui. E a capela real do Palácio de Versalhes, então tem nitidez acadêmica, né, ainda toma distância do barroco italiano. Então aqui é por isso que é difícil a gente reconhecer no francês. Parece um pouco ainda renascentista, né, para a gente. Mas tem muita decoração aqui, tem luxo no barroco francês. Então, na França, o classicismo foi de 1490 a 1790. Então, foi tardio o classicismo na França. Olha aqui o Salão dos Espelhos de Versalhes. Esse é barroco, né? Quase um rococó, tanto luxo que tem aqui. E aí tem o Louvre tem muitas fases. O Louvre vem lá desde a antiguidade, tem muitos remendos e tal, tem muita coisa no Louvre. Esse é Versalhes. Então tem uma pequena vila da época medieval, mas aí tem uma parte dela que então Versalhes começou como um pequeno vilarejo, né? Daí o Luís XIV que construiu, né? Mas aí Luís XVII, Luís XIII decide construir um castelo, e o castelo foi expandido e a cidade também cresceu. O Luís XIV deixa Paris e daí ele tem um filme, né, com o Luís XIV aqui, o Rei Sol, e se estabelece permanentemente em Versalhes com a corte toda. Ele obriga a corte toda a vir para cá e aumenta o Versalhes e faz dele o que é hoje, né, o Versalhes, o Luís XIV. Versalhes torna-se capital do reino e no século XVIII figura como uma das maiores cidades europeias, né? E o barroco brasileiro, então o estilo brasileiro mais forte, né, é o barroco, que na verdade ele ficou forte com a vinda da família real para o Brasil, ficou mais evidente, né? Então iniciou-se no século XVII e século XVIII, a partir do ciclo do ouro, né, principalmente em Minas Gerais, a primeira escola artística com expressões tipicamente brasileiras. Então, é movimento sinuoso de formas pelo jogo dos opostos, exuberância dos detalhes e ornamentos. Aqui, o altar-mor da igreja de São Francisco de Assis, bem exagerado, bastante luxo. Aqui, o altar-mor da matriz de Santo Antônio. Então, planta das igrejas do Outeiro da Glória, no Rio de Janeiro, de São Pedro e Mariana, Minas Gerais, e do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, depois tem foto delas. Então, aquela planta quase circular lá do Concílio de Trento. Essa do Rosário dos Pretos, em Ouro Preto, é uma das mais bonitinhas de Ouro Preto. Eu estive lá agora, né, umas semanas atrás. Está fechada, todas estavam fechadas por causa da pandemia. Essa aqui é uma foto nossa. A foto dos pretos, que só os pretos só podiam frequentar a igreja feita por eles, né? Para eles só. E essa é a mais bonitinha do Ouro Preto e aqui era a igreja dos pretos. A igreja de Nossa Senhora do Rosário é sempre a igreja dos pretos, né? Que eles podiam frequentar. Nós temos uma do Rosário aqui em Curitiba, né? Provavelmente é a mesma coisa, que era a igreja dos pretos. No Brasil, então, as Nossas Senhoras do Rosário sempre é a igreja dos pretos. Um desses foi o homem que inventou esse aqui é do Aleijadinho, o projeto dele. E ele fez desse jeito, que você vai se aproximando e você não vê mais as torres, ó. Você vê só aquelas franjinhas, igual a do Bocomini. Foi proposital, ó. Quando você chega perto... Essa igreja de Mariana, não sei se vocês sabem, que Mariana não foi atingida pelo desastre da usina. Eu descobri isso quando estive lá agora, esse mês passado. Vocês sabiam disso?
Eu não sabia, prof. E olha que aquela notícia, ela perpetuou, né? Eu vou terminar aqui a aula, mas vou contando essa verdade para vocês. Uhum. Isso foi para vocês verem como a mídia é falsa, né? Mariana não foi atingida em nenhum momento pelo desastre da usina. Foi atingida uma cidade dormitório, que eu não me lembro o nome agora, o nome de um homem, que fica perto de Mariana, e só ela foi atingida. Mariana não foi atingida em nenhum momento, nada. E como não era conhecida a cidade que foi atingida pelo desastre da usina, a mídia nem tocou no nome da cidade que foi atingida. E isso foi muito ruim para a Mariana, porque ela perdeu totalmente no turismo. Até hoje, as pessoas não vão para lá porque acham que Mariana está destruída. E ela não foi nem um pouco atingida. E os turistas não vão mais para lá, por causa da senhora Rede Globo e outras mídias da TV aberta. Nunca ninguém disse como se que Mariana não foi atingida. Curitiba, como se São José sofreu a catástrofe ali. Nem São José, é uma coisa menos conhecida ainda, tipo assim, Fazenda Rio Grande foi atingida. E a mídia resolveu dizer que foi Curitiba. Nossa, que absurdo. E nunca ninguém mais vem para Curitiba porque acha que Curitiba está destruída. Que horror. E isso é um absurdo, né? E é por isso que fazem 20 anos que eu não assisto TV aberta e não vejo jornais e não vejo Rede Globo, gente. Eu vou procurar as coisas onde elas realmente são verdadeiras. Porque eu, se fosse vocês, parava de assistir. Porque é só mentira. E é só induzir o idiota que assiste aquilo lá. Então, eu, se fosse vocês, começava a ir direto às fontes verdadeiras das informações. Então, é isso aí por hoje. Continuamos na aula que vem, tá bom? Boa aula seguinte para vocês. Obrigada, prof. Bom descanso. A Ivone, eu falei para eles sobre o material das maquetes que está com você. Daí você agora informa para eles direitinho e mostra, faz uma foto, mostra o que tem. E daí cada um vai buscar, cada equipe vai buscar se interessar, tá bom? Tá ok. Até mais. Eu estava até pensando em, se tiver aula de topografia, levar no dia. Mas é antes, né? Precisa ser agora, né? Porque é para maquete de agora. Sim, eu vou combinar com o pessoal lá. Não vai ter aula de topografia agora. Eu e a estivemos com ele, com o professor Guilherme, eles que ainda não foi aprovado para o dia 17. Então, dia 17 não vai acontecer, tá? Os Ariados vai explicar direito para vocês depois. Então, precisa ser antes, talvez. Então, mas as equipes resolvem se interessam ou não. E daí, se não forem buscar, depois devolve para a gente, tá? Beleza. Até mais. Até.